Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma aula aqui no Conceituar Concursos. Nós vamos continuar estudando a Lei 14.100 de 2021, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Vocês hão de se lembrar, nós estamos dentro do tema dos contratos administrativos. E agora nós vamos ver um aspecto específico que se refere à alteração dos contratos dos preços. Para que você possa acompanhar esse tema comigo, preciso que abra o seu material, transite até o artigo 124. Aqui nós vamos ver algumas regras relacionadas com a alteração desses contratos e dos preços. Diz o nosso artigo 124, aqui é bom dizer que a lei vai estabelecer duas formas de alteração desses contratos. Pode ser quando a administração pública unilateralmente decide alterar, e aí nós temos as hipóteses legais para tal decisão. E existe uma outra situação em que o contrato pode ser alterado por acordo entre as partes. 124 assim estabelece. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas. Vamos alterar? Quais as razões que justificam essa alteração? E aí você vai se lembrar que a primeira hipótese é uma alteração unilateral pela administração. O contratado não precisa nem concordar com isso. Quando a administração pode alterar por ato próprio? Quando houver uma modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da administração. Então, houve uma alteração do projeto ou das especificações, a administração muda o contrato para melhor adequação técnica e seus objetivos. Perfeito. Vamos adequar a técnica aos objetivos da administração. Unilateralmente, ela muda o contrato. Claro, haverá as consequências, nós veremos depois quais são elas. A administração pode alterar unilateralmente também o contrato quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto. Houve uma redução do objeto contratual, houve um acréscimo no objeto contratual, naqueles limites que a lei vai permitir, nós veremos quais são essas hipóteses. Aí a administração unilateralmente altera o contrato. São essas duas primeiras situações. Mas a alteração contratual, ela também poderá se dar agora por acordo entre as partes. A administração entra em acordo com o contratado e o contrato poderá ser alterado. Nesse caso, nós temos 4 situações que vão justificar o acordo entre as partes para fundamentar a alteração contratual. Por exemplo, quando conveniente a substituição da garantia de execução. O contratado ofertou uma garantia específica, verificou que era conveniente a substituição da garantia, o contrato vai ser alterado por acordo entre as partes, o contratado justificou, a administração concordou e o contrato é alterado. Quando necessária, a modificação do regime de execução de obra ou de serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade de termos contratuais originários. Ao longo da execução contratual, se verificou que havia necessidade de modificação do regime de execução da obra ou do serviço ou do fornecimento, e se constatou uma questão relacionada com a verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Termos contratuais originários não se mostraram mais adequados. E aí entra-se em acordo e modifica o contrato. Quando essa modificação ela é necessária. Então, quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias que surgiram depois, circunstâncias supervenientes. Aí se constatou a necessidade da modificação da forma de pagamento, mantido o valor inicial, atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação, fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. Se constatou a necessidade de modificação da forma de pagamento porque surgiu uma circunstância posterior. Bem, nesse caso, mantém-se o valor inicial atualizado do contrato
e é vedada a antecipação de pagamento para o fornecedor, em relação ao cronograma financeiro fixado. Tem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. Eu não posso antecipar pagamento. Eu posso fazer o pagamento se tiver havido a contraprestação pertinente. É a vedação que a linha C traz. Também há a possibilidade de se fazer um acordo entre as partes para modificação contratual. Em qual situação seria possível para nós podermos fazer essa alteração? Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Aconteceu uma situação que desequilibrou os termos contratuais. Então, inicialmente, as cláusulas eram tais, estava equilibrado a questão econômico-financeira, mas teve uma situação de caso fortuito, de força maior, ou fato do príncipe. Fato do príncipe aqui, caso fortuito, força maior, é a aplicação da chamada teoria da imprevisão. O fato do príncipe é conhecido no direito como toda e qualquer providência que é inerente a uma iniciativa do poder público. E essa providência que o poder público adotou, ela tornou mais onerosa a situação daquele que contrata com a administração. Então, por exemplo, nós poderíamos ter um aumento de tributação. Seria um fato do príncipe, a uma adoção de uma medida por parte do Estado que onerou aquele contrato. E aí seria o caso de um acordo entre as partes para o restabelecimento do equilíbrio financeiro. Caso fortuito, força maior, fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, de consequências incalculáveis, o que justificaria o reequilíbrio econômico-financeiro. Isso inviabilizaria a execução do contrato da maneira que ele foi pactuado. Então, o acordo entre as partes poderia ser para incrementar a questão do equilíbrio financeiro, caso o contratado esteja sofrendo prejuízo, ou pode ser para reduzir, caso a administração esteja sendo prejudicada. Respeitar, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. Aqui são situações que um acordo entre as partes fundamentaria a alteração contratual. Continua a lei estabelecendo que, se forem decorrentes de falhas de projeto, isso aqui é a mesma coisa de você adquirir um objeto qualquer numa compra que você faz. Então, pensa aqui dentro do contrato administrativo. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia vão ensejar a apuração de responsabilidade do responsável técnico e a adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à administração. Se houve falha do projeto, tem que identificar quem é o responsável, tem que adotar as medidas para ressarcir o Estado em relação aos danos que lhe foram causados. Essa é a situação quando a falha for do projeto. Será aplicado o disposto na linha D do inciso 2 do caput desse artigo às contratações de obras e serviços de engenharia. Só para você relembrar, o inciso 2, lá na linha D, trata do reequilíbrio econômico-financeiro, em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. Nesse caso, nós vamos aplicar esses mesmos dispositivos aqui da linha D do inciso caput as contratações de obras e serviços de engenharia quando a execução for obstada, quando a execução do contrato for dificultada pelo atraso na conclusão, por exemplo, de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, circunstâncias alheias ao contrato. Só para você saber, a chamada servidão administrativa é um direito real sobre coisa alheia. Aqui é um direito exercido pelo poder público no interesse da coletividade, é uma intervenção na propriedade. Poderia ser uma intervenção na propriedade enquanto uma obra em determinada localidade está sendo feita, nós teríamos uma servidão administrativa. Ou licenciamento ambiental. Então, a execução do contrato, por exemplo, foi prejudicada, foi obstada em razão de atraso na conclusão de procedimento de desapropriação, desocupação, de servidão administrativa, licenciamento ambiental. Nesse caso, por circunstância, é claro, alheias à vontade do contratado. Nessa hipótese, haveria ali o acordo entre as partes para alteração contratual, buscando o alcance do equilíbrio econômico-financeiro, porque certamente o contratado sofreu consequências danosas em virtude desses atrasos. É uma das hipóteses também de alteração contratual, segundo a regra do nosso 124. Complementando essa informação,
nós temos os limites aqui interessantes nas alterações contratuais, quando elas forem alterações unilaterais. Temos dois limites, de 25% e 50%. Certo. Nas alterações unilaterais, a que se refere o inciso 1, caput do artigo 124. Aí eu trouxe aí para você ver mais uma vez. Quando é que essa alteração unilateral pode acontecer? Quando houver uma modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica de seus objetivos. Ok? Então, nessa alteração unilateral, o contratado ele vai ser obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos lá no contrato ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras. Então, aqui o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, que fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras. Se for caso de reforma de edifício ou reforma de equipamento, o limite que era de 25% passa a ser de 50%, em que o contratado será obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, seja o acréscimo de até 25%, seja a supressão de até 20%, em se tratando de obras, serviços ou compras. Se for reforma de edifício ou equipamento, o limite de acréscimo é de 50%. Essa é a ideia aqui do artigo 25. Logo em seguida, nós vamos ver o seguinte aspecto. As alterações também unilaterais. Novamente, mais uma referência ao inciso 1 do caput do artigo 104. Lá fala quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos. As alterações unilaterais a que se refere o inciso 1 não poderão transfigurar o objeto do contrato. O verbo transfigurar aqui tem o sentido de mudar substancialmente. Então, se for haver uma autorização para alteração unilateral, essa alteração não pode transfigurar o objeto do contrato, transformando o contrato em outra coisa. Não pode ser uma modificação substancial, profunda, porque se for, está vedado pela lei. Essa é o limite 126 nos apresenta. Se o contrato não contemplar preços unitários para as obras ou serviços, cujo aditamento, aditar um contrato, é acrescentar ao contrato, um acréscimo ao contrato. Então, se o contrato não tiver contemplando preços unitários para obras ou para serviços, cujo aditamento, o acréscimo, se mostrar necessário, esses preços serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e do orçamento base da administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento. O que esse artigo 127, segundo a doutrina, está tratando? Pela parte final fala assim, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125. Eu vou primeiro lá no 125. O 125 vai dizer que nas alterações unilaterais, esse acréscimo ou supressão poderá ser de até 25%, em se tratando de obras, serviços ou compras, ou poderá ser de 50% em se tratando de reforma de edifício ou de equipamento. Então, se o contrato, nesses casos, não apresentar preço unitário para obras ou serviços, cujo acréscimo se mostrou necessário, os preços serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento base da administração sobre os preços referenciais ou de mercados vigentes na data do aditamento. A construção que aqui se estabelece, ela tem um objetivo para que a administração possa ter preço de referência. E esse preço vai ser estabelecido conforme a relação geral entre os valores da proposta e do orçamento base da administração, esses chamados preços referenciais, observando, é claro, os limites do 125. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratante. Isso é importante. Vou marcar aqui. Nas contratações de obras e serviços de engenharia,
a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não pode ser reduzido em favor do contratado em decorrência de aditamento de acréscimos que modifica a planilha orçamentária. A doutrina trabalha com isso aqui, cuidando do chamado jogo de planilhas, em que o contratado apresenta planilhas posteriores que podem gerar superfaturamento. Para evitar o superfaturamento, a lei estabelece, nessas contratações de obras e serviços de engenharia, terá uma diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência. Isso não pode ser reduzido em favor do contratado, justamente para evitar esse jogo de planilhas. Nas alterações contratuais para supressão, então, nesse caso, é uma alteração do contrato que visa reduzir, visa suprimir obras, bens ou serviços. Se o contratado já tiver adquirido os materiais e o colocado no local dos trabalhos. Olha que interessante. Há um contrato administrativo, por exemplo, para obras, bens ou serviços. Nesse caso, o contratado já adquiriu os materiais, já colocou os materiais lá no local de trabalho. Mas aí houve uma alteração contratual suprimindo quantitativo, suprimindo parte do contrato. Nesse caso, se os materiais já foram comprados, já foram colocados no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela administração. Se já estão no local e depois a administração suprimiu obra, serviço ou bem, esses materiais que já foram adquiridos serão, e já estão no local, serão pagos pela administração pelos custos de aquisição feitos pelo contratado, regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo, a depender do caso ainda, caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes daquela supressão, desde que sejam regularmente comprovados. O que importa é que o contratado já adquiriu os materiais, a administração reduziu a obra, o bem ou serviço que o indivíduo já adquiriu, o que a empresa já adquiriu, já colocou naquele local, deve ser pago pela administração e, a depender da situação, a administração ainda terá que indenizar aquele contratado por eventuais danos decorrentes da supressão contratual. Claro, esses danos têm que ser devidamente comprovados para que haja, por parte da administração, uma eventual indenização desses prejuízos indicados pelo contratado. Caso haja também, mais uma vez, uma alteração unilateral do contrato. E essa alteração unilateral pode, nesse caso aqui, aumentar ou diminuir os encargos do contratado. Aumenta os encargos do contratado ou diminui, a depender do tipo de alteração unilateral que foi feita. Neste caso, a administração deverá restabelecer, naquele mesmo termo aditivo que alterou o contrato, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, que o contratado não pode ser beneficiado nem prejudicado. Então, no mesmo termo aditivo, a administração restabelece o equilíbrio econômico-financeiro inicial. A execução do contrato não configurará, melhor dizendo, a extinção do contrato não configurará um obstáculo para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro. O contrato foi extinto. Isso não é razão suficiente para impedir o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. A administração extinguiu o contrato, mas se reconheceu ali que houve um desequilíbrio econômico-financeiro durante o tempo que ele estava sendo executado. Nesse caso, haverá a concessão de uma indenização por meio de um termo indenizatório. O pedido de estabelecimento do chamado equilíbrio econômico e financeiro, ele deve ser formulado durante a vigência do contrato. Então, o contrato está em vigor, o contratado apresenta lá o seu peticionamento, requerendo o restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro. Então, deve ser durante a vigência do contrato, e esse pedido deve ocorrer antes de eventual prorrogação, no termo do artigo 107. Me parece que isso aqui é bastante lógico e razoável. Isso porque, olha, se eu quero pedir o reequilíbrio econômico-financeiro, o contrato tem que estar vigente. Se eu já percebi que há necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro, eu devo fazer isso antes de eventual prorrogação. E se aconteceu a prorrogação, é sinal que eu não percebi nem senti a necessidade de nenhum reequilíbrio. É a hipótese do artigo 107. Contratos de serviço e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal. É no caso de prorrogação, desde que haja previsão em edital,
que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração. Eu quero apenas reafirmar que a pedido do estabelecimento econômico financeiro deve ser feito durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação. Aí a administração vai avaliar se é o caso ou não desse reequilíbrio econômico-financeiro. A formalização do termo aditivo é condição para execução pelo contratado das prestações determinadas pela administração da execução do contrato. Se você consegue ver a clareza dessa previsão legal. Importante para nós. Houve um termo aditivo. Esse termo aditivo, com algum incremento ou para prorrogação contratual, por exemplo. A formalização do termo aditivo é uma condição para que o contratado possa executar as obrigações, as prestações determinadas pela administração no curso da execução do contrato. Então, o contratado só vai executar aquelas prestações, aquelas suas obrigações, quando nós tivermos termo aditivo devidamente formalizado. Mas há uma exceção, em que nós não teríamos necessidade de fazer o termo aditivo primeiro, que é uma situação mais de urgência. Olha a parte final. Salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de um mês. A administração precisa da prestação daquele serviço. O termo aditivo ainda não foi formalizado. Aí o contratado poderá executar aquelas prestações que lhe cabem, ainda que não tenha o termo aditivo formalizado, em virtude de uma necessidade de antecipação dos seus efeitos. Nessa hipótese, o termo aditivo deverá ser formalizado no prazo máximo de um mês. Então, o contratado já começa a cumprir as obrigações que lhe cabem, ainda não tem o termo aditivo, é uma exceção, e esse termo aditivo vai ser formalizado no prazo máximo de um mês. É a ressalva do artigo 132. Nas hipóteses em que for adotada a chamada contratação integrada. Contratação integrada está previsto lá no artigo 6º da lei, do inciso 23. É aquele regime de contratação de obras e serviços de engenharia que o contratado, por exemplo, é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básicos e executivo, executar a obra, executar o serviço. Então, em se tratando de contratação integrada ou de contratação semi-integrada, a semi-integrada é aquele regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado vai elaborar e desenvolver o projeto executivo e vai executar a obra e o serviço. Ele só não desenvolve o projeto básico, mas o executivo ele desenvolve. Então, em se tratando de contratação relacionada à contratação integrada ou semi-integrada, é vedada, é proibida a alteração dos valores contratuais. Essa é a regra. Contratação integrada, obra ou serviço de engenharia. Ou semi-integrada, a regra é que é vedada a alteração dos valores contratuais. Todavia, será possível, ainda nesse caso, a alteração dos valores contratuais em algumas situações específicas. Teve uma questão de prova num concurso por aí, dizendo que não haveria a possibilidade de alteração de preço no contrato, contratação integrada e semi-integrada. Está errado. A regra é que não pode haver a modificação de preço, mas existem situações em que essa modificação é possível, modificação dos valores contratuais. Quais situações isso seria possível? Por exemplo, para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, decorrente de caso fortuito ou força maior. Ora, é totalmente justificável um caso fortuito ou força maior, houve um desequilíbrio econômico-financeiro, tem que restabelecê-lo. Os valores contratuais poderiam ser alterados. Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração. Observe, a própria administração pediu que houvesse alteração do projeto ou das especificações para melhor atender aos objetivos da contratação, para melhor adequação técnica, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, é claro. Não houve erro do contratado. Se não houve omissão do contratado, poderia haver alteração dos valores contratuais, observados os limites lá do artigo 125. Você se lembra que são os limites de até 25% naquele contrato que se relaciona a obras ou no serviço ou nas compras, e no limite de até 50%
em se tratando de reforma de edifício ou de equipamento. Nesse caso, poderia haver alteração dos valores contratuais, que foi a administração que pediu, não era erro ou omissão do contratado, e o valor contratual também será alterado. Quando é possível a alteração dos valores contratuais em se tratando de contratação integrada e semi-integrada? Quando houver a necessidade de alteração do projeto das contratações semi-integradas, nos termos do parágrafo 5º do artigo 46, que eu destaco aqui. Diz assim o artigo 146. Na execução indireta de obras de serviço de engenharia, são admitidos os seguintes regimes. Parágrafo 5º. Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo tratado em termos de redução de custos, de aumento de qualidade, redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico. Quando houver, nesse caso, a necessidade de alteração do projeto das contratações semi-integradas, poderá haver alteração dos valores contratuais, desde que observando as regras do artigo 40. A outra possibilidade, que permite também a alteração dos valores contratuais da contratação integrada ou semi-integrada, é por ocorrência de evento superveniente. Evento superveniente alocado na matriz de risco, como de responsabilidade da administração. Lá na matriz de risco já havia o levantamento da possibilidade daquele evento acontecer. O evento aconteceu. Na matriz de risco, a responsabilidade está dada para a administração. Nesse caso, como vai onerar mais o contrato, haverá alteração dos valores contratuais. Essas são as situações relacionadas com a alteração dos valores. O artigo 184 vai estabelecer que os preços contratados eles serão alterados para mais ou para menos. Depende muito do caso, né? Mas eles serão alterados para mais ou para menos se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais com comprovada repercussão sobre os preços contratados. Nessa hipótese, quando houver criação, alteração ou extinção de tributação, os preços dos contratos serão alterados, para mais ou para menos, faz sentido. Nesse caso, inclusive, em decorrência de superveniência de disposições legais com comprovada repercussão sobre os preços dos contratos, aí o contrato vai ser alterado porque houve majoração de tributação, porque houve extinção de tributação, porque houve redução de tributação ou criação de nova tributação. Haverá uma alteração do contrato nessa hipótese. Os preços dos contratos para os chamados regimes, serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, eles serão repactuados para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante uma demonstração analítica da variação dos custos contratuais com data vinculada. Deixa eu só estabelecer essa regra do artigo 130. Na unidade em que você trabalha, pode ser, por exemplo, tenha lá uma empresa de manutenção e limpeza com profissionais sempre trabalhando naquele local, profissionais com dedicação exclusiva. Suponhamos que seja uma hipótese bem teórica. Ali, aqueles profissionais têm database, têm dissídio coletivo anualmente para recomposição de perdas inflacionárias, por exemplo, a depender da categoria. E o contrato ele é modificado, atualizado todo ano em relação a essas modificações de valores de salários, por exemplo, que nós temos aí dissídio coletivo, database, convenção de trabalho. É o que o artigo 135 está tratando. O preço dos contratos, aqueles chamados serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, ou com predominância de mão de obra, serão repactuados para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante uma demonstração por parte do contratado, uma demonstração analítica da variação dos custos, data vinculada. Por exemplo, a atualização aqui tratada, da repactuação, vai ser vinculada à data da apresentação da proposta para custos decorrentes do mercado. Então, essa demonstração está vinculada a essa
Recomposição, no que se refere ao equilíbrio financeiro, está condicionada ou vinculada à data da apresentação da proposta para custos decorrentes do mercado, ou estará vinculada ao acordo, à convenção coletiva, ao dissídio coletivo lá do trabalho, ao qual a proposta seja vinculada para os custos de mão de obra. Dissídio coletivo anualmente, então na data em que acontecer esse dissídio coletivo, é que nós vamos verificar qual é o índice para a repactuação. A administração, ela não se vinculará, isso aqui é importantíssimo, ela não se vinculará às disposições contidas em acordos, em convenções ou em dissídios coletivos de trabalho que trata de matéria não trabalhista. A administração só vai se vincular, em se tratando dessas convenções, dissídios coletivos, às matérias trabalhistas. Ela não se vincula, para efeito de repactuação, àqueles temas que não tratam de matéria trabalhista. Trata de matéria não trabalhista, ela não se vincula. De pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros, isso não vincula a administração, ou dos resultados do contrato, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. Não vincula a administração quando esse acordo coletivo, quando esse dissídio, quando essa convenção não tratar de matéria trabalhista. Isso é importante. Não há vinculação da administração quando a matéria não é afeta a questões trabalhistas. É vedado a órgão ou entidade contratante. Órgão ou entidade contratante aqui é a administração pública. É proibido a órgão ou a entidade contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídio coletivo de trabalho que trata de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a administração pública. A administração não pode se vincular a isso, a uma convenção ou um acordo coletivo de trabalho que trata de obrigações que se aplicam aos contratos com a administração pública. Somente se aplica aos contratos com a administração pública. É vedada a vinculação. A repactuação aqui tratada, ela deverá observar o intervalo, o interregno mínimo de 1 ano, de 12 meses, para que haja a repactuação, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação. Então, essa repactuação, buscando a manutenção do equilíbrio financeiro, ela é anual, mínimo anual. A repactuação, ela poderá ser dividida em tantas parcelas quando forem necessárias. O que o parágrafo 4º está cuidando é da possibilidade da repactuação ser dividida ao longo do tempo, a depender, por exemplo, de várias categorias profissionais diferentes, ou de mudanças de preço, a depender de determinado tipo de variação de custo, que vai sendo diferente ao longo do ano. Então, a administração deve observar isso. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias. Observado o princípio da anualidade, que é no mínimo de 1 ano, do reajuste de preços da contratação, podendo a repactuação ser realizada em momentos diferentes para discutir a variação de custo. Tenha, por exemplo, sua anualidade resultante em datas diferentes. Então, a verificação anual dos preços é em data diferente. O contrato vai ser dividido em tantas parcelas quantas forem necessárias. Como, por exemplo, os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. A data base para a mão de obra pode ser uma. A data base para a modificação de preços de insumos pode ser outra. Nesse caso, a repactuação vai ser dividida em parcelas, a depender da variação aqui estabelecida. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, prestador de serviço lá de categorias profissionais diferentes, a repactuação a que se refere o inciso 2 cuida lá da data base, do dissídio coletivo, aqui eu tenho diferentes, a repactuação a que se refere o 2 poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação. E pode ser que cada uma das categorias tenha data base em mês diferente. E aí nós vamos fazer a repactuação de acordo com o momento em que aquele dissídio coletivo, aquele acordo coletivo de trabalho for firmado. São momentos distintos ao longo do tempo, são categorias profissionais diferentes. A repactuação será precedida. Antes da repactuação, haverá uma solicitação do contratado. Então, a repactuação é precedida de solicitação do contratado, acompanhada de uma demonstração analítica da variação dos custos. Ele vai pedir a repactuação e vai apresentar uma variação analítica da variação dos custos.
por meio de uma planilha de custo, formação de preços, ou do novo acordo, da nova convenção, ou da sentença normativa que fundamenta a repactuação. O tratado faz a solicitação para que a administração possa avaliar e, eventualmente, realizar repactuação no que se refere ao reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Registros que tiverem que serem feitos ao longo da execução do contrato, mas que não caracterizem alteração do contrato, esses registros podem ser feitos por simples apostila. Apostila aqui quer dizer apenas um registro. Apostila é uma anotação. Se houve um registro que não caracterizou uma alteração do contrato, faz apenas uma anotação. Aqui não precisa de um termo aditivo. Basta uma anotação, como nas seguintes situações. Por exemplo, variação do valor contratual para fazer face a reajuste ou a repactuação de preços que estão previstos no próprio contrato. Eu não preciso de um termo aditivo. Basta fazer uma anotação, que é uma apostila, que houve a modificação em razão aqui da variação do valor contratual. Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato. Se atualização, compensação ou penalização, faça apenas uma anotação, uma apostila, não precisa de termo aditivo. Alterações na razão ou na denominação social do contratado. Isso não alterou o contrato, basta uma apostila, basta uma anotação. Empenho de dotações orçamentárias, houve um empenho para posterior ali, liquidação e pagamento. Se houve empenho de dotação orçamentária, basta fazer uma apostila, não precisa aqui uma anotação, não precisa de aditivo. Você entendeu o que eu disse até aqui? Eu tenho certeza que sim. Como é que essa matéria eventualmente cai em prova, pegando concursos mais abrangentes? Nós podemos, por exemplo, enxergar uma questão da seguinte natureza: a respeito da possibilidade de alteração dos contratos administrativos e dos preços, conforme a lei de licitações, indique a assertiva correta. Vamos verificar aqui de baixo para cima. Letra D. É expressamente vedada a alteração de contratos que envolvam obras e serviços de engenharia, exceto na hipótese em que o contratado já tiver adquirido materiais e os colocado nos locais de trabalho descrito no objeto. Errado. Não é expressamente vedada a alteração de contratos que envolvam obras e serviços de engenharia. Tem possibilidade disso ser realizado, por exemplo, numa contratação integrada ou semi-integrada. Quando diz assim, exceto nas hipóteses em que o contratado já tiver adquirido os materiais e colocado no local de trabalho, esse último caso aí, a administração deve pagar os custos, eventualmente até indenizar. Mas não há uma vedação expressa para alteração desses contratos, não. Assertiva C. É permitida a alteração unilateral do contrato por parte do contratado? Errado. Quem pode alterar unilateralmente o contrato é a administração pública. O contratado ele não pode unilateralmente alterar o contrato. Aqui teria que ter um acordo entre as partes. Então, essa é equivocada. Assertiva B. Caso haja alteração unilateral do contrato, que aumente ou diminua os encargos do contratado, a administração ficará impedida de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Se houve a diminuição dos encargos do contratado ou aumento dos encargos do contratado, a administração não está impedida de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, não está obrigada. Ela deve restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. E parece, portanto, que nesse caso a resposta correta é a A. Os contratos podem ser alterados unilateralmente pela administração, na hipótese de ocorrerem modificações do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica e seus objetivos. A seus objetivos. Verdade. Essa aqui é a assertiva correta. Temos mais uma sobre esse tema, só para a gente ter uma ideia de como isso aparece. Mas na lei de licitações, analise as assertivas a seguir quanto à alteração dos contratos e dos preços. Tem 3 assertivas. Quais estão corretas? Vamos na 1. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado, em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. Correto. Não pode ser reduzida em favor do contratado em decorrência dos acréscimos
modifique a planilha orçamentária. Isso é uma previsão expressa da lei. A formalização do termo aditivo é a condição para a execução pelo contratado das prestações determinadas pela administração no curso da execução do contrato. Essa é a regra. O contratado só vai realizar as prestações determinadas quando houver o termo aditivo. Existe a possibilidade do contratado executar as prestações determinadas pela administração antes da formalização do termo aditivo? Existe. Isso é uma exceção, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de um mês. Sim, aqui é uma situação de urgência. O contratado já presta ou executa as prestações determinadas pela administração, ainda que sem termo aditivo, e o termo aditivo vai ser confeccionado, formalizado, no prazo máximo de um mês. Essa está perfeita. Vamos aqui na assertiva 3. Os preços contratados serão alterados para mais ou para menos, conforme o caso. Se houver, após a data da apresentação da proposta, a criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a superveniência de disposições legais, provada repercussão sobre os preços contratados. Disse isso eu claramente. Quando houver a criação de um tributo, a extinção de um tributo, a alteração, isso justifica a modificação dos preços contratados. Essa também é verdade, o contrato será alterado. 1, 2 e 3 são verdadeiras. A assertiva é aquela que o candidato deveria marcar. Essas duas questões feitas, elas são ilustrativas como esse tema eventualmente aparece nas provas. Agora nós vamos ver quais são as situações que podem justificar a extinção dos contratos, quais são as hipóteses de extinção dos contratos administrativos. Eles poderão ser extintos, nós temos aqui várias situações que vão justificar a extinção do contrato administrativo. Quais situações são essas? Diz no 137. Constituirão motivos para a extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo. Motivação é obrigatória. Então, nós temos que os motivos que justificam a extinção. Assegurar, é claro, o contraditório e a ampla defesa. São as seguintes as situações que apresentam motivos para extinção. Você vai ver que isso é básico. Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos. O contratado não cumpre as suas obrigações. O contrato poderá ser extinto. Vai ser motivado formalmente, garante-se o contraditório e ampla. Desatendimento de determinações regulares, emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução por autoridade superior. O fiscal do contrato deu determinações ali para correção de rumo. O contratado, ele desatendeu aquelas determinações. É o motivo para justificar a extinção do contrato. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa. Agora veja, aqui está condicionado a um outro elemento, que essa alteração restrinja sua capacidade de concluir o contrato. A empresa, no momento da assinatura do contrato, tinha uma formação X. Ao longo da execução, ela modifica faz uma alteração social ou modifica sua finalidade e não tem mais condições de concluir o contrato. É causa de extinção. Decretação de falência do contratado ou de insolvência civil do contratado, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado, é causa de extinção do contrato. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, torne aqui um impeditivo à execução do contrato. Pensa no Rio Grande do Sul, naquela enchente absurda. Nós tivemos um caso fortuito ou força maior, claramente comprovado, que vai, inclusive, extinguir vários contratos, porque se torna um impeditivo para a execução do contrato. Às vezes a empresa nem existe mais, ela não consegue executar aquilo que foi contratado. É uma razão para a extinção do contrato administrativo. São apenas essas? Não. Atrasos na obtenção da licença ambiental ou impossibilidade de obter essa licença ambiental ou alteração substancial do anteprojeto e dessa licença resultar.
ainda que ela tenha sido obtida no prazo previsto. Mas ela foi obtida, só que a licença ambiental, nesse exemplo, vai obrigar uma alteração substancial do anteprojeto. É caso de extinção, porque o contrato firmado já não é mais adequado para aquelas modificações que terão que ser feitas. Atraso na liberação das áreas sujeitas à desapropriação, à desocupação ou à servidão administrativa, ou à impossibilidade de liberação dessas áreas. Assinou-se o contrato esperando que houvesse a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, mas demorou demais, houve um atraso. Ou é impossível liberar essas áreas. É a razão para extinguir o contrato. Razões de interesse público justificados pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante. Fundamenta e motiva quais são as razões de interesse público para justificar a extinção do contrato. Assegura-se o contraditório e a ampla defesa. O contrato pode ser extinto. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos previstas em lei. Existem leis que prevêem reserva de cargos para deficiente, para pessoa reabilitada da Previdência Social, para o aprendiz. O contratado não cumpriu essas obrigações, bem como reservas de cargos previstas em outras normas. O contratado não cumpriu. Seu não cumprimento é razão bastante para a extinção do contrato. Fundamenta, motiva, garante-se o contraditório e a ampla defesa, extingue-se a relação contratual. Hipóteses aqui suscitadas. Regulamento, decreto, por exemplo, poderá especificar procedimentos e critérios para a verificação da ocorrência dos motivos previstos no caput desse artigo. Então, pode-se ter um regulamento dizendo como que cada um daqueles elementos são identificados. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses. Veja comigo no parágrafo 2º que aqui a extinção do contrato está sendo compreendida como um direito do contratado. Aqui conta quando a administração não cumpre a parte dela naquele contrato. Por exemplo, supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras que acarretem modificação do valor inicial do contrato, além do limite previsto no artigo 125. Você vai lembrar, lá no artigo 125, o limite lá estabelecido para as alterações unilaterais, no que se refere a acréscimos ou supressões, e o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 137 está tratando das supressões, a administração faz uma supressão do contrato superior a 25%, é além do limite, em se tratando de obras, serviços ou compras. Ou a administração faz a supressão do contrato em um valor superior a 50%, em se tratando de caso de reforma de edifício ou de equipamento. Se essa supressão é além do limite que permite o artigo 125, o contratado tem o direito de extinguir o contrato. Quando isso pode também acontecer? Quando a administração suspender a execução do contrato, suspensão de execução do contrato por ordem escrita da administração por prazo superior a 3 meses. Nessa hipótese, o contratado pode não ter mais interesse na manutenção do contrato. Se o prazo é superior a 3 meses, ele pode sim requerer a extinção do contrato. Ou então, repetidas suspensões da administração ao longo do tempo, ao longo da execução contratual. A administração fez sucessivas ou repetidas suspensões e a soma dessas suspensões totalizaram 90 dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras. Todas as vezes que a administração suspende o contrato, pode ser que o contratado tenha que desmobilizar o recurso humano, recurso material. Toda vez que o contrato volta a funcionar, tem que mobilizar novamente, a administração tem que indenizar. Mas se essas sucessivas suspensões ou repetidas suspensões totalizaram 90 dias, o contratado pode requerer a extinção do contrato. Também poderá fazê-lo, no caso específico, quando houver o atraso superior a 2 meses, contados da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela administração por despesa de obras, serviços ou fornecimentos. Ninguém é obrigado a trabalhar de graça. Se já emitiu a nota fiscal,
aguardou o pagamento e há um atraso superior a 2 meses, o contratado tem o direito, ele pode não querer, mas ele tem o direito à extinção do contrato. Ou também poderá o contratado requerer a extinção do contrato nas hipóteses de não liberação pela administração dos prazos contratuais de área, local ou objeto para execução de obras, serviço ou fornecimento. Está previsto no contrato da liberação, a administração não libera. De fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido ao atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à administração, relacionadas, por exemplo, à desapropriação, desocupação de áreas públicas, licenciamento ambiental. Se a administração não conseguiu fazer essa liberação nos prazos contratuais, o contratado poderá, nessa hipótese, pleitear a extinção do contrato. E aí é um movimento do contratado. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos 2, 3 e 4, parágrafo 2º desse artigo, observarão as seguintes disposições. Eu só vou te lembrar as hipóteses de extinção previstas lá no parágrafo 2º, no inciso 2, quando for suspensão de execução de contrato por ordem escrita da administração, o prazo superior a 3 meses, o contratado pode querer a extinção. Repetidas suspensões que totalizam 90 dias úteis, ou atraso superior a 2 meses do pagamento. Essas hipóteses de extinção, elas observarão as seguintes disposições. 1. Não serão admitidas a extinção daquelas hipóteses em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado, para o qual tenha contribuído. Observe, uma das justificativas seria, por exemplo, a suspensão da execução do contrato por prazo superior a 3 meses. Mas o contratado não poderá requerer a extinção quando aquela suspensão ocorreu, por exemplo, diante de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, ou quando houver aqui um ato ou um fato que o próprio contratado tenha praticado, ou do qual ele tenha participado, para o qual tenha contribuído. Nessa hipótese, ele não pode requerer a extinção do contrato. Também, naquelas situações, a extinção observará as seguintes disposições. 2. Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações. Ao invés de extinguir o contrato, assegura a ele o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma a linha D, do inciso 2 do 124, que eu destaco aqui para você ver. É uma hipótese de alteração contratual por acordo entre as partes, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, caso de força maior, caso fortuito, o fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, consequências incalculáveis. Nessa hipótese, ao invés de extinguir o contrato, assegure-se ao contratado o direito de optar pela suspensão do contrato e o cumprimento das suas obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido, é claro, equilíbrio econômico financeiro. O parágrafo 4º complementa assim dizendo: os emitentes das garantias previstas no artigo 96 dessa lei. Os emitentes das garantias previstas no artigo 96. Quais são as garantias que nós já estudamos lá? O contratado tem que apresentar, quando tiver previsão no edital, é claro, as seguintes garantias. Pode ser caução em dinheiro ou em título da dívida pública, pode ser seguro-garantia, pode ser fiança bancária, pode ser título de capitalização custeado por pagamento único. Nesse caso, o contratado foi até uma instituição financeira e contratou uma modalidade de seguro qualquer, essas que eu aqui elenquei. Os emitentes, que são aqui os bancos, por exemplo, os agentes financeiros, que emitiram as garantias previstas no artigo 96, eles deverão ser notificados pelo contratante, aqui é a administração. Deverão ser notificados pela administração quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. Isso tem consequências em relação às garantias que foram firmadas. Se a administração instaurar um processo administrativo
para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, a administração deverá notificar as empresas que emitiram as garantias, para que elas estejam cientes das providências aqui levantadas. Acrescente-se ainda que a extinção do contrato poderá ser interessante a hipótese da extinção do contrato unilateral. Então, a extinção do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da administração. Pode ser assim, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta. Se o descumprimento decorreu da conduta da própria administração, ela não pode extinguir um contrato unilateralmente. Aí é uma vedação. Nesse caso, ela não pode fazer. Poderá ser, portanto, a extinção por ato unilateral e escrito da administração, excetuando a hipótese de descumprimento decorrente da própria conduta da administração, ou pode ser uma extinção consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por um comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da administração, e aqui seria uma solução consensual de conflitos, uma mediação. Pode ser que a extinção também ocorra por determinação arbitral. Então, que eu tenho juízo arbitral, em decorrência de uma cláusula compromissória, um compromisso arbitral ou por decisão judicial. Pode ser que se tenha estabelecido no contrato, para a solução de controvérsias, o juízo arbitral. Então, seria uma possibilidade de extinção do contrato por decisão arbitral, em razão de uma cláusula compromissória ou compromisso arbitral ou por decisão judicial. É uma outra forma de extinguir o contrato. Pode ser ato unilateral, pode ser consensual, pode ser por decisão arbitral. São formas de extinção do contrato. A extinção do contrato, quando ela for determinada por ato unilateral da administração, a primeira hipótese, e a extinção consensual, então vamos pensar a extinção por ato unilateral da administração ou a extinção consensual, elas deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. E essa extinção, nas duas hipóteses aqui citadas, devem ser reduzidas a termo no respectivo processo. Quando for por ato unilateral, então tem que ter uma autorização escrita da autoridade competente, fundamentada, ou quando for por extinção consensual, tem que haver ainda assim uma autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo, e essa autorização juntada ao processo. Quando a extinção do contrato decorrer de culpa exclusiva da administração. Então, aqui é aquela hipótese em que o contratado ele próprio vai requerer a extinção. Houve uma culpa exclusiva da administração. Quando a extinção decorrer, portanto, dessa culpa exclusiva da administração, o contratado ele será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que ele, contratado, tiver sofrido. Ele terá direito ainda à devolução da garantia que ele contratou junto a um agente financeiro, porque a extinção foi por culpa exclusiva da administração. Ele vai ser indenizado, prejuízos sofridos, vai ser ressarcido, vai ter a devolução da garantia, ele vai ter direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da extinção. Tudo que ele executou até a data da extinção, ele tem o direito ao pagamento. Ele vai ter direito ao pagamento do custo de desmobilização dos recursos materiais e recursos humanos, por exemplo, envolvidos naquele contrato. Isso tudo o contratado terá direito quando a extinção decorrer, exclusiva da administração pública. Temos ainda outra questão relacionada com a extinção. A extinção determinada por ato unilateral da administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nessa lei, as seguintes consequências. Então, a administração determinou unilateralmente a extinção do contrato, e essa extinção, na hipótese citada, poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei, as seguintes consequências. A assunção imediata do objeto do contrato. O contratado não consegue mais executar. A administração extinguir unilateralmente. Aí a administração assume imediatamente o objeto do contrato no estado e local em que esse objeto se encontrar,
por ato próprio da administração. Ela vai executar. A administração também pode ocupar e utilizar o local. Ela pode ocupar as instalações, ela pode usar os equipamentos, os materiais e o pessoal empregado na execução do contrato e necessários à sua continuidade. Isso é quando o contratado não tem condições de executar mais o contrato e a administração unilateralmente o instituiu, ela pode assumir imediatamente o objeto do contrato, ela pode ocupar e utilizar o local, as instalações, utilizar o pessoal, os materiais necessários para a continuidade daquele contrato. É importante, é uma possibilidade da administração atuar para que o serviço continue sendo prestado. Outra coisa, a extinção do contrato quando decorrer de ato unilateral da administração, além de eventuais prejuízos, sanções que podem ser aplicadas, nós vamos ter a seguinte consequência: a execução da garantia contratual. Então, ele contratou um seguro-garantia, por exemplo. A administração vai executar a garantia. Vai buscar lá no agente financeiro contratado, ele pague lá os valores correspondentes à garantia que foram contratados pelaquela empresa vencedora, por exemplo. Então, a execução da garantia contratual para ressarcimento da administração pública pelos prejuízos decorrentes da não execução do contrato, já que ele foi extinto unilateralmente, pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível. Então, executa a garantia para pagar os trabalhadores que o contratado deu o calote e o contrato foi extinto. Para pagamento das multas devidas à administração pública, a administração puniu o contratado e ainda assim ele não cumpriu as suas obrigações. A administração extingue o contrato e executa a garantia para o pagamento das multas devidas à administração. Ou para a exigência da assunção da execução da conclusão do objeto do contratado pela seguradora. Nós vimos anteriormente que existe, em alguns casos, a possibilidade da própria seguradora executar o objeto do contrato. Então, uma vez extinto, a administração vai executar a garantia, por exemplo, para exigir a assunção da execução e a conclusão do objeto do contrato pela própria seguradora, quando for cabível tal possibilidade. Além disso, esta extinção determinada por ato unilateral, ela vai gerar a retenção de créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos que o contratado causou à administração pública e até o limite das multas aplicadas. Tinha pagamento a ser feito, retém-se os créditos para satisfação dos prejuízos, para cobrir as multas que foram aplicadas pela administração pública. O parágrafo 1º assim estabelece: a aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo. Eu trago aqui os incisos 1 e 2. A administração pode, quando houver a extinção determinada por ato unilateral, ela pode fazer a assunção imediata do objeto do contrato no estado e no local em que se encontrar, por ato próprio da administração. Ela pode ocupar e utilizar o local, as instalações, equipamentos, materiais, pessoal empregado na execução do contrato para a necessária continuidade daquele contrato. Então, a aplicação das medidas ali previstas ficará a critério da administração. Ela poderá, por exemplo, dar continuidade à obra ou serviço por execução direta ou indireta. Então, ela vai decidir. Ficará a critério dela, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução da própria administração ou por execução indireta. Na hipótese do inciso 2 do caput desse artigo, que é a ocupação do local, das instalações, dos equipamentos, o ato da administração deverá ser precedido de uma autorização expressa do ministro de Estado, do secretário estadual ou do secretário municipal competente, conforme o caso, para ocupação do local, para utilização do local. Aí tem que ter uma prévia do ministro de Estado, do secretário estadual ou do secretário municipal competente, conforme a hipótese. Com isso, nós vamos resolver a seguinte questão que está trabalhando com o tema aqui assinalado. De acordo com a Lei 14.133, Lei de Licitações e Contratos, são hipóteses de extinção dos contratos, exceto: letra A, não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações de projeto ou de prazo.
é uma fundamentação, uma hipótese para extinção do contrato. Está correto. Letra B. Caso fortuita força maior, regularmente comprovados, editivos da execução do contrato. É uma hipótese para extinção do contrato. Letra C. Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante. Uma justificativa para extinção do contrato. Letra B. Cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos previstas em lei, bem como em outras normas específicas para pessoas com deficiência, para reabilitado, previdência social ou aprendiz. Isso é causa de extinção do contrato? Não. A causa seria o descumprimento das obrigações. A letra B não é uma causa que justifica uma hipótese de extinção do contrato. Seria o não cumprimento das obrigações. O cumprimento não. Não extingue o contrato. Com isso, nós vamos tratar agora do recebimento do objeto do contrato. Como é que o objeto do contrato ele é recebido pela administração pública? Assim diz o nosso artigo 140. O objeto do contrato será recebido pela administração. Em se tratando primeiro de obras e serviços, como é que nós recebemos? O primeiro recebimento é o chamado recebimento provisório. A administração recebe provisoriamente as obras e serviços. Esse recebimento é feito pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, ao fiscal do contrato. Obras e serviços, o fiscal recebe provisoriamente, mediante um termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. Esse aqui é o recebimento provisório. Depois, essas obras e serviços serão recebidos de maneira definitiva. Aqui não é mais o fiscal do contrato, é para um servidor ou por uma comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado, comprove o atendimento das exigências contratuais. Aí ocorre o recebimento definitivo de obras e serviços. E em se tratando de compras, como é que ocorre o recebimento por parte da administração? Mais uma vez, o primeiro recebimento é que é provisório. Aqui é de forma sumária, ainda não definitiva. De forma sumária, provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do fiscal do contrato, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais, recebimento provisório. Posteriormente, haverá o recebimento definitivo. Quem recebe definitivamente as compras? O servidor ou a comissão designada pela autoridade competente, mediante um termo detalhado, comprove o atendimento das exigências contratuais. Então, nos dois casos, obras e serviços e compras, nós temos recebimento provisório e definitivo. Provisório, em geral, realizado pelo fiscal do contrato. Definitivo por um servidor ou por uma comissão designada pela autoridade competente. Além disso, o objeto do contrato ele poderá ser rejeitado no todo ou em parte quando estiver em desacordo com o contrato. Faz todo sentido. O objeto do contrato ele não está em acordo com aquilo que foi contratado, ele poderá ser rejeitado no todo ou em parte. O recebimento provisório definitivo, isso é importante, não excluirá a responsabilidade civil pela solidez, pela segurança da obra ou serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. O importante é que recebimento provisório ou mesmo recebimento definitivo não afasta a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço, nem afasta a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato nos limites da lei e nos limites do contrato. Os prazos e os métodos para a realização do provisório e definitivo, eles serão definidos em regulamento ou no contrato. Então, tem uma metodologia para o recebimento provisório ou para o recebimento definitivo. Então, nós podemos ter essa previsão em um regulamento ou no próprio contrato, como é que o recebimento vai ser. Salvo disposição em contrário, constante do edital ou de ato normativo. Vamos deixar isso aqui separado? Vamos ver só que está em vermelho. Os ensaios, os testes e as demais provas para a aferição da boa execução do objeto do contrato, exigido por normas técnicas oficiais, correrão por conta do contratado.
Essa é a regra. Ensaios, testes, demais provas que vão comprovar a boa execução do objeto do contrato, exigido por normas técnicas, em geral, correrão por conta do contratado, a não ser que exista uma disposição em contrário, sendo que é por conta da administração, prevista no edital ou no ato normativo. Se não houver uma disposição em contrário, vai correr por conta do contratado. E complemento. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administração não eximirá projetista ou consultor da responsabilidade objetiva de todos os danos causados por falha de projeto. Veja, executou um projeto de obra. A administração recebeu definitivamente o projeto. Isso não exime o projetista. Isso não exime o consultor da responsabilidade objetiva de todos os danos causados por falha de projeto. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administração não exime o contratado pelo prazo mínimo de 5 anos, admitida ainda a previsão de prazo de garantia superior do edital no contrato, no mínimo 5 anos. Então, em se tratando de obra, recebeu definitivamente. Isso não afasta a responsabilidade do contratado pelo prazo mínimo de 5 anos. Esse prazo pode ser, inclusive, maior, se tiver previsão no edital no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez, pela segurança dos materiais e dos serviços executados, pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel. E em caso de vício, em caso de defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. Faz todo sentido. Existem ali algumas vezes vícios ocultos, não se conseguiu determinar. O fato de se receber definitivamente não afasta a responsabilidade do contratado. Com essa ideia sobre o recebimento do objeto do contrato, nós podemos responder a seguinte questão. Assim dizer, acerca do recebimento do objeto do contrato, conforme disposto na Lei Federal 14.133, assinale V, com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. Eu tenho 4 assertivos e depois uma pergunta. Assinale a sequência correta. Vamos na primeira. O objeto do contrato poderá ser rejeitado no todo ou em parte quando estiver em desacordo com o termo de referência. Aqui é uma maldade. O objeto do contrato poderá ser rejeitado no todo ou em parte quando estiver em desacordo com o termo de referência? Não, com o contrato. Então, o objeto poderá ser rejeitado do todo ou em parte quando ele estiver em desacordo, não com o termo de referência, em desacordo com o contrato. Essa aqui é falsa. Se ela é falsa, eu elimino a B, elimino a D. Me ajudou pouco. Vou olhar a próxima assertiva. O objeto do contrato será recebido, em se tratando de compras, provisoriamente, de forma sumária. Quem recebe? O responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, com a verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais. Correto, porque o recebimento é provisório, de forma sumária. Essa é verdadeira. Vamos a 3. O objeto do contrato será recebido, se tratando de obras e serviços, definitivamente. Aí não é mais do fiscal do contrato, é por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante um termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. Essa aqui também está perfeita em se tratando definitivo de obras e serviços. 4. Em se tratando de projeto de obra, acabamos de ver isso. O recebimento definitivo pela administração não exime o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha do projeto, ainda que se tenha recebido definitivamente, o projetista ou o consultor não está eximido da sua responsabilidade objetiva. Perfeito. Nesse caso, a resposta correta é assertiva A. Claro que é um concurso para defensoria pública e analista administrador, mas de qualquer maneira, eu trouxe uma maneira
ou melhor, uma forma com que isso aparece em prova. Agora nós vamos cuidar dos pagamentos. Como que o tema dos pagamentos é tratado na lei de licitações e contratos administrativos. Assim estabelece o artigo 141. No dever de pagamento pela administração, ora, o contratado prestou seus serviços, pegou aquilo que ele devia pagar, o dever de pagamento pela administração será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, dividida nas seguintes categorias de contratos. É uma questão de prova, nós vamos ver mais à frente, ela cuidou da chamada ordem cronológica. O examinador, ele perguntou sobre qual era a ordem cronológica para pagamentos prevista na lei de licitações. Aqui cabem duas interpretações, me parece. Primeiro diz assim: o dever de pagamento pela administração será, no dever de pagamento, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos. Então, tem uma ordem cronológica para pagamentos. Essa ordem cronológica por fonte está subdividida nas seguintes categorias de contratos. Então, dentro dessas categorias, eu tenho que ter aí a ordem cronológica para poder fazer os pagamentos. Essa ordem cronológica, se você observar bem, ela leva em consideração, aqui no artigo 141, o alfabeto. Então, nós vamos ver fornecimento, a letra F, vem antes de locação. Então, fornecimento, locações. A letra L vem antes da letra P, que é prestações. E a letra R vem no final aqui da minha relação. Então, a ordem cronológica é fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras. Está na ordem alfabética. Essa brincadeira que eu estou te mostrando aqui vai ser útil para nós posteriormente. Eu tenho fornecimento de bens, locações, prestação de serviços, realização de obras. Então, nós vamos observar essas categorias de contrato e a sua ordem cronológica. Avancemos, portanto, em se tratando dos pagamentos no parágrafo 1º. A ordem cronológica referida no caput, vai observar ali fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras. A ordem cronológica ali referida poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da administração e ao Tribunal de Contas competente. Tudo bem? Existe a possibilidade de alteração da ordem cronológica? Existe, desde que haja justificativa da autoridade competente e comunicação dessa alteração à ordem de controle interno da administração e ao Tribunal de Contas. E só poderá haver a alteração dessa ordem cronológica exclusivamente nas seguintes situações. Isso aqui é muito importante. Você tem aí um contratado que espera receber pagamento por parte da administração. A administração não pode, a seu bel prazer, escolher quem ela vai pagar ou não. Ela deve observar a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de subdividida naquelas categorias que nós já estudamos, com fornecimento de bens, locações, prestação de serviços, por exemplo. São situações que vão observar essa cronologia, inclusive a realização de obras. Então vamos lá. Quando é que a ordem cronológica poderá ser alterada? Quando houver uma grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública. Fundamenta, justifica, altera a ordem de pagamento, a ordem cronológica, comunica ao órgão de controle interno da administração e ao Tribunal de Contas. Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública. Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, pessoa física, né? Microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Pensa no produtor rural, pessoa física, se não pagar, ele não consegue nem fazer a sua plantação novamente, então há um risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Aí poderia haver uma alteração da ordem cronológica. Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, sistemas de tecnologia da administração, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Se não pagar lá o contratado, ele não tem condições de prestar esse serviço.
fundamenta, motiva, altera a ordem cronológica e informa ao controle interno da administração e ao Tribunal de Contas. Ou quando for pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada. Então, são direitos oriundos desse tipo de contrato. Aí poderia haver alteração da ordem cronológica. Ou pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço de relevância ou cumprimento da missão institucional. Fundamento e motiva nessas razões, aí poderia haver a alteração da ordem cronológica para os pagamentos. Além disso, a inobservância imotivada, sem razão, sem justificativa, da ordem cronológica referida no caput desse artigo, ensejará a responsabilidade do agente, a apuração da responsabilidade do agente responsável. Isso pode ser improbidade administrativa, inclusive, cabendo aos órgãos de controle e a sua fiscalização. O órgão ou a entidade deverá disponibilizar, e essa disponibilização é mensal, em uma seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos. Então, deve publicizar, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem. Isso é muito importante e os contratados fiscalizam isso. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação de fato gerador. Essa ideia de pagamento em conta vinculada poderia ser o caso da administração com contratação de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, que a administração faria ali, por exemplo, o pagamento de verbas relacionadas com férias, 13º, diretamente nessa conta vinculada. Ou poderia aqui também haver pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador. Então, comprova que aquele fato gerador de direito de férias aconteceu e a administração efetuaria o pagamento. O edital pode trazer essa previsão. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, há um desentendimento, uma disputa sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, a qualidade e a quantidade, a parcela incontroversa. A administração entrou numa discussão com o contratado, uma controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão do que deveria ser realizado, quanto à qualidade e à quantidade. Mas tem outra parte da execução que a administração entende que está correta. Então, existe uma parcela que é incontroversa. A parcela em que não há disputa, o pagamento deverá ser liberado no prazo previsto. Agora, aquela que é objeto da controvérsia, tem que resolver a controvérsia primeiro, para só depois efetuar-se o pagamento. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado. Isso é interessante. Contratação de obras, serviços, fornecimentos, inclusive de engenharia. Aqui se poderá estabelecer uma remuneração variável para o contratado, vinculado, por exemplo, ao seu desempenho, ou vinculado a metas que forem estabelecidas, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação e no contrato. Aí nós teremos o pagamento por uma remuneração variável decorrente do desempenho do contratado. Isso pode estar previsto no edital de licitação, isso pode estar previsto no contrato. O pagamento poderá ser ajustado em base percentual, por exemplo, naqueles contratos que gerem economia para a administração. Então, vai ser um percentual sobre o valor economizado em determinada despesa, quando o objeto do contrato visar a implementação de processo de racionalização. Vai trazer economia, hipótese em que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários na forma de regulamentação específica. Então, o pagamento pode ser ajustado com base no percentual do valor economizado. A utilização de remuneração variável para pagar o contratado, ela será motivada e respeitará sempre o
o limite orçamentário fixado pela administração para a contratação. Outro ponto importante, que é a regra. Não será admitido ou permitido pagamento antecipado. A regra é: não se admite pagamento antecipado, parcial ou total, relativos a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviço. Não se admite pagamento antecipado, seja parcial ou total, nessas hipóteses. Fornecimento de bens, execução ou a prestação de serviço. Aí o parágrafo primeiro vai assim dizer: antecipação de pagamento, então vai trazer uma exceção. A regra é: nesse caso não cabe antecipação de pagamento. Mas o parágrafo primeiro acrescenta: a antecipação de pagamento somente será permitida se proporcionar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação de serviço. Se perceber que vai trazer uma sensível economia de recursos ou vai representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação de serviço, aí poderia haver antecipação. Hipótese, tratando de antecipação, deverá ser previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação ou no instrumento formal de contratação direta. Aí tem que haver a previsão. A administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado. Então, se ela entender necessário, ela exige que o contratado apresente uma garantia adicional. E aí sim, ela poderia fazer o pagamento antecipado nas hipóteses em que isso é cabível. Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido. Então, tinha que executar, já recebeu antecipadamente, não executou, deve-se devolver o valor que foi pago antecipadamente. No caso de liquidação de despesa, que na administração pública nós vamos ter necessariamente o empenho, nós vamos ter a liquidação, nós vamos ter o pagamento propriamente dito. O 146 está cuidando apenas da liquidação, o pagamento ainda não foi feito. No caso de liquidação de despesas, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da administração tributária as características da despesa e os valores pagos, conforme está previsto na Lei 4.320, 1964, lá no artigo 63, que eu trago aqui só para destacar. Essa lei cuida das normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados e municípios. Aí diz o artigo 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Essa verificação tem por fim apurar a origem ou objeto que se deve pagar, a importância exata a pagar, a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base o contrato, o ajuste ou o acordo respectivo, a nota de empenho, comprovantes de entrega do material ou da prestação efetiva. Isso. O que o 146 está dizendo é: no ato de liquidação das despesas, o serviço de contabilidade vai fazer a comunicação aos órgãos de administração tributária relacionados com as características da despesa e os valores pagos. Apenas a comunicação. Complementa aqui a ideia geral que nós tivemos do artigo 145 e do 146. O que eu quero saber agora, nobre amiga, você me entendeu propondo uma questão. E eu brinquei que no caso dessa questão, nós soubermos que o elemento está tratado na ordem alfabética, nos ajuda muito. Olha só, vai ficar fácil agora. É bem provável que na hora que os candidatos foram responder essa questão, não tenha sido tão fácil assim. A Lei 14.133 estabelece as normas gerais de de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O capítulo 10 dos pagamentos, do artigo 141 da lei, regulamenta no dever de pagamento pela administração a ordem cronológica para cada forma diferenciada de recurso, fonte diferenciada de recursos, subdividida em categorias de contratos, será observada. De acordo com a referida lei, assinale a alternativa que apresenta corretamente essa ordem cronológica das categorias de contrato. Eu quero aqui
você se lembre apenas da ordem alfabética. Vai ser, especificamente, quando eu vou olhar esse critério, essa ordem cronológica. Fornecimento de bens, que o F vem primeiro, a locação, a prestação de serviço e a realização de obras. Não é a prestação de serviço primeiro, não é a realização de obras primeiro, não é a locação primeiro. Se eu me lembrasse, bastava eu olhar para a ordem alfabética, que vai fixar a prioridade, a ordem cronológica, eu veria o fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras. Aqui é uma questão muito parecida com o que cai para nós, e simplesmente sabendo que está numa ordem alfabética, teria uma facilidade para responder caso isso aparecesse. Chegando ao tema da nulidade dos contratos, essa nulidade dos contratos é um tema também importante a ser avaliado. A nulidade dos contratos vai tratar dos seguintes aspectos relevantes para nós. Está no artigo 147. Aqueles vícios, né? Podem acontecer nos contratos. Constatada irregularidade do procedimento citatório na execução contratual. A lei vai trazer uma situação que não existia antes. A administração constatou que havia ali uma irregularidade do procedimento licitatório ou na execução contratual. Caso não seja possível corrigir, sanear essa irregularidade, diz a lei, caso não seja possível o saneamento, a correção, aí vem a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato, somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos. Eu quero assinalar para você aqui. Normalmente, quando há uma irregularidade, deveria ser suspensa a execução ou a declaração de nulidade do contrato. Mas a Lei de Licitações e Contratos nova 2021, não. Se houver uma irregularidade que não se conseguiu corrigir, ainda assim, a decisão sobre a suspensão do contrato ou a declaração de nulidade tem que avaliar interesse público. E esse interesse público vai levar em consideração os seguintes aspectos. Tem uma irregularidade. Faz sentido declarar nulidade ou mesmo que tenha irregularidade? Será que faz sentido manter o contrato ainda assim? É a hipótese do inciso 1. Vai levar em consideração os impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato. Aí o administrador vai pensar assim: se eu declarar a nulidade ou suspender o contrato, haverá prejuízos, impactos econômicos importantes na fruição desses benefícios. Então, eu não vou extinguir, eu não vou declarar nulidade, eu não vou suspender. Vou manter o contrato mesmo com essa irregularidade. A decisão sobre a suspensão ou a declaração de nulidade do contrato vai levar em consideração, claro, o interesse público e riscos sociais, ambientais e a segurança da população decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato. Se for gerar prejuízo para a população, para a sociedade, mantém-se o contrato, mesmo com a irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual. Ou verifica-se a motivação social e ambiental do contrato. É razoável mantê-lo? Mantém-se. Custo de deterioração ou da perda das parcelas executadas. Já se executou algumas parcelas. Se nós suspendemos a execução ou declararmos a nulidade, poderá haver perda daquilo que foi feito anteriormente. O contrato poderia ser mantido ainda assim. Despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços executados. Às vezes o custo para o Estado vai ser muito grande. Pode-se, então, manter-se o contrato mesmo com esse vício. Despesas inerentes à desmobilização e ao posterior retorno às atividades. O custo vai ser maior. Aí poderia se manter o contrato, ainda que ele apresente essa irregularidade. Também levar-se-á em consideração medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados. O órgão adotou inúmeras medidas, mas mesmo assim não conseguiu corrigir, porque não era possível. Aí o administrador vai verificar, olhando aqui necessariamente o interesse público,
se o contrato, mesmo com essa irregularidade, seria adequado mantê-lo. Custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas. Está quase na fase final de execução física e financeira do contrato, talvez não justifique declarar nulidade ou suspender a execução. Aí o contrato poderia ser mantido, mesmo com essa irregularidade. Ou, se suspender o contrato ou declarar nulidade, poderia haver fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação. Aí a administração pode avaliar, por o caso, manter o contrato rígido. Custo para a realização de nova licitação, celebração de novo contrato. Isso pode gerar um custo ainda maior. Esse contrato, mesmo com irregularidade, poderia ser mantido. Custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação dos recursos durante esse período. O que importa aqui é observar a crítica que a doutrina faz. Diz que o artigo 147 tem até uma boa intenção, mas ele abre um bom espaço para fraude. E aí o administrador poderia fundamentar em uma dessas razões manter um contrato ainda com irregularidade. Mas é um problema que a lei não funcionou, ela trouxe as hipóteses, nós vamos ver como é que isso avança nas considerações dos tribunais de contas da União e dos Estados, caso uma situação como essa venha a ocorrer, gere discussões no processo em tribunais de contas. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, está vendo? Olha, não é de interesse público a paralisação, não é de interesse público a anulação daquele contrato. O poder público deverá, nesse caso, como eu já citei, optar pela continuidade do contrato, pela solução da irregularidade, por meio de indenização por perdas e danos. Então, obriga o contratado a indenizar a administração, sem prejuízo da apuração de responsabilidade, da aplicação de penalidades cabíveis, mas ainda assim o contrato seria mantido rígido, ele continuaria, mesmo apresentando a irregularidade aqui suscitada. Outro ponto importante: a declaração de nulidade do contrato previsto administrativa requererá análise prévia do interesse público envolvido. Isso nós já vimos, né? Então, a declaração de nulidade do contrato administrativo requer uma análise prévia do interesse público envolvido na forma do artigo 147. Eu trago aqui interesse público envolvido, por exemplo, impactos econômicos e financeiros, riscos sociais, ambientais e a segurança da população. Então, a declaração da nulidade do contrato administrativo vai requerer uma análise prévia do interesse público na forma do 147 e operará retroativamente, impedindo os efeitos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos. Se a administração entender que não tem como manter aquele contrato rígido, ela declara a nulidade do contrato, fundamenta sobre uma análise prévia do interesse público e entendeu que o interesse público era pela declaração de nulidade. E uma vez declarado, essa declaração de nulidade vai ter efeitos retroativos, vai retroagir lá no momento em que o contrato foi assinado, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir, como pagamentos, por exemplo, não ocorrerão. Aqueles efeitos deveria produzir ordinariamente e vai desconstituir os efeitos já produzidos, gerando inclusive consequências como eventuais indenizações ao Estado, eventuais indenizações à administração pública. Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será resolvida pela indenização por perdas e danos. Declarou a nulidade, mas não tem como retornar ao que era antes. E aí, aquele contratado vai ter que indenizar por perdas e danos, sem prejuízo, é claro, da apuração de responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha eficácia em um momento futuro. Isso aqui é importante. A administração declarou a nulidade do contrato, mas ela pensa assim: se eu declarar nulidade e interromper o contrato agora, não haverá a continuidade da atividade administrativa, que será prejudicado. A administração declara a nulidade, mas ela poderá decidir que essa declaração de nulidade só tem eficácia em um momento futuro, em um momento posterior. E esse intervalo aqui é um intervalo suficiente para uma nova contratação, para já ter 6 meses, prorrogável uma única vez. A administração declara a nulidade,
mas mantém o contratado durante determinado período para que ela possa fazer uma nova contratação. Esse prazo aqui, em que ela vai decidir para que o efeito da nulidade ocorra, pode ser de até 6 meses, prorrogável uma única vez. É justamente para poder fazer uma nova contratação, para que não haja descontinuidade dos serviços administrativos. O artigo 149 complementa dizendo: a nulidade não desobriga, não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornado ineficaz o contrato. Está correto, senão seria enriquecimento ilícito do Estado. Declarou a nulidade, mas não está desobrigada de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, desde que esses prejuízos não sejam imputáveis ao próprio contratado. Aí a administração não teria que efetivamente arcar com esses prejuízos. E será promovida a responsabilização de quem tenha dado causa a essa nulidade do contrato. Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vincendas, as que vão vencer ainda no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato da responsabilização de quem tiver lhe dado causa. Só se pode fazer contratação quando tiver créditos orçamentários específicos para essa contratação. Então, tem que indicar quais são os créditos orçamentários para o pagamento das parcelas, sob pena de nulidade do ato e a responsabilização de quem tiver lhe dado causa. Para ver se entendemos bem, vamos fazer a seguinte questão. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta de acordo com a lei de licitações. Assertiva 1. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que essa nulidade só tenha eficácia em um momento futuro. Acabamos de ver. E essa eficácia em um momento futuro vai ser suficiente para a administração realizar uma nova contratação. Por quanto tempo que ela pode fazer aí essa medida para que a eficácia seja futura da nulidade? Com prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez. Perfeito. Acabamos de ver isso. Essa é a situação que a administração pode postergar a nulidade para que aconteça em um momento futuro. 2. A nulidade não exonerará a administração do dever de indenizar o contratado, pelo que já houver executado até a data em que a nulidade for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que esses prejuízos não sejam imputáveis ao próprio contratado. E será promovida a responsabilização de quem tenha lhe dado causa. É um dispositivo expresso, cópia literal, acabamos de ver. 3. Nenhuma contratação, foi o último dispositivo que nós vimos, será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vincendas do exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e responsabilização de quem lhe tiver dado causa, que é uma revisão do que nós vimos. Todas as assertivas aqui estão corretas. Essa questão ela é de 2024, lá da Prefeitura de Gravatal, em Santa Catarina. Ela é um resumo do que nós vimos. Agora, antes de nós encerrarmos essa apresentação hoje, eu tenho um tema curtinho para tratar. Ele encerra o estudo dos contratos administrativos. Não da lei de licitações ainda, mas encerra o tema dos contratos administrativos, que são chamados meios alternativos de resolução de controvérsias. Existindo uma controvérsia, uma disputa, a administração pode adotar meios alternativos. Quais meios são esses? E que eu preciso que você me acompanhe. Nas contratações regidas por essa lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias. É um ponto controvertido. A lei autoriza a utilização de meios alternativos para a solução dessa disputa. Quais meios alternativos a própria lei vai indicar? Pode ser feita, por exemplo, a conciliação entre as partes, para chegar a um meio termo para resolver a controvérsia. Pode ser feita a mediação. Pode ser utilizado o chamado comitê
de resolução de disputas, ou pode ser utilizado o método da arbitragem, que é o juízo arbitral. Aqui são meios de mediação, de conciliação, meios alternativos de resolução de controvérsias. Ao invés de simplesmente extinguir o contrato, observa-se um meio alternativo para resolver aquele ponto conflitante. Será aplicado o disposto no caput, que são meios alternativos para a resolução de controvérsias? Isso será aplicado às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderia ser feita mediação ou a mediação, ao inadimplemento das obrigações contratuais por qualquer das partes, poderia utilizar a conciliação e a mediação para resolver esse problema, e ao cálculo das indenizações, pode-se utilizar a conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e a arbitragem. A arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da publicidade. Quando diz que a arbitragem será sempre de direito, é que ela deve observar as regras do ordenamento jurídico e observará, claro, a arbitragem o princípio da publicidade. Então, observará as normas do ordenamento jurídico, o princípio da publicidade, vai ter um árbitro para resolver a controvérsia. Os contratos poderão ser aditados, acrescidos, para permitir a adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsias. Suponhamos que o contrato já tenha sido firmado e nele não houve a previsão da possibilidade de adoção de um meio alternativo de resolução de controvérsias. Aí poderá ser feito termo aditivo, admitindo a utilização desse meio. O processo de escolha dos árbitros, dos colégios arbitrais, dos comitês de resolução de disputas, eles vão observar critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Então, quem serão os árbitros, colégios arbitrais, comitês de resolução, tem que basear-se em critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Aqui foi o último ponto relacionado com os contratos administrativos. Com esse último ponto, eu consigo, por exemplo, analisar uma questão do seguinte tipo, questão bem parecida para nós. Nas contratações regidas pela Lei 14.133 de 2000, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias. Assim, assinale a alternativa que não corresponde a um desses meios. Um dos meios alternativos fixados na lei é a conciliação, outro é a mediação. Temos também comitê de resolução de disputas, mas não há previsão na lei de assembleia ordinária. Isso aqui não é um meio alternativo de prevenção e resolução de controvérsia. Creio que você observou que eu tive o cuidado específico de apresentar esse conjunto enorme de temas, de regras na lei de licitações dentro dos contratos administrativos, mas conjugando aquilo que apresentei com questões, para que a gente possa identificar como isso eventualmente cai em prova. Espero, nesse momento, ter contribuído com sua preparação. No futuro próximo, nós vamos caminhar para o final do estudo dessa importante lei, trabalhosa, temos que reconhecer, mas importante. Com isso, encerro essa apresentação e aguardo todos vocês brevemente com mais um conteúdo. Fique bem, até lá.